Pode tirar, por favor. Ô, meu guru, isso, eu ia pedir isso. Porque eu, quando começo a falar, eu não paro, né? Eu tinha preparado 232 slides. Acho que não saí do sexto, né? Bom, falando em índice de rejeição. Métricas. Métricas são muito importantes. Não se gerencia aquilo que não se mede. Então tem que medir. Vou mostrar para vocês algumas métricas comparando Brasil e nossos concorrentes internacionais. E vamos sair da base percentual, a gente pensa em percentagem. Vocês falaram lá de 20, acima de 20%, entre 10% e 20%. A base que o mundo lá fora usa para tratar essas coisas hoje é ppm. Não mais partes por 100, mas parte por 1 milhão. ppm. Em ppm, no Japão, esse índice médio é 10 ppm. 10 rejeições a cada 1 milhão. Na média mundial, esse número é 200. 200 rejeições a cada 1 milhão de operações. Não é só produto, não, vale para operações também. E no Brasil, o número oficial que a gente ainda tem, eu tentei pegar esse número mais atualizado essa semana, liguei na Fiesp, não consegui. Liguei no Sebrae, também não consegui. Então, vou sugerir que depois a gente atue com quem de direito para a gente tentar atualizar esse número. O número que eu vou mostrar é um número antigo. No Japão, 10 ppm, na média mundial, 200 ppm, no Brasil, 23 mil ppm de rejeição. Isso em porcentagem é 2,3%. Parece pouco para quem convive com 20% ou mais. Mas mesmo os dois... Detalhe, esse 23 mil ppm vem de uma pesquisa que foi feita lá no final dos anos 90, onde milhares de empresas foram perguntadas e apenas 200 empresas responderam. E das 200 empresas que responderam, o valor médio foi 23 mil ppm. Milhares deixaram de responder. E essas milhares que deixaram de responder, a princípio, deixaram de responder por quê? Primeiro, o número é muito feio, teve vergonha de mostrar. Algo que você tem vergonha de mostrar, pode ter certeza que é muito pior do que 2,3%, 23 mil ppm. E outras milhares que deixaram de responder porque não sabem. Nesse momento da vida. Se as empresas não sabem qual é o seu índice de rejeição, pode ter certeza que os métodos de gestão que vêm sendo praticados devem ser precários o suficiente para colocá-las numa situação muito pior que essa. Então, esse número que já não é nada confortável para começar a conversa, é um número que estaria retratando a realidade das 200 melhores empresas do Brasil. Assim não dá. Estão entendendo? Então, vamos lá. E aí, para dizer, né, que se a gente não melhorar muito para poder competir lá fora, eu vou dizer para vocês, nós temos que melhorar muito para poder competir aqui no Brasil. Olha só, isso aqui eu tirei lá da Fiesp, do Departamento de Competitividade da Fiesp. Lá, se for na Fiesp, você vai ouvir o tempo inteiro o pessoal falar do efeito da boca de jacaré. Vamos entender isso. Curva em vermelho. Produção industrial no Brasil. Começou lá em janeiro de 2003. Esse número eu tenho atualizado até 2014, mas a boca aumentou, a boca abriu. Se a gente olhar a curva vermelha, que é a produção industrial, ela está praticamente estagnada. Em relação a 2003, cresceu muito pouco. A curva em azul é consumo no varejo, incluindo carro, remédio, comida, roupa. Olha só, praticamente metade do que nós estamos consumindo no Brasil vem de fora. Metade. Então, olha só, estamos com dificuldade para competir lá fora, principalmente porque nós não temos preço. E não estamos conseguindo competir aqui dentro do Brasil porque nós não temos preço, nem dentro da nossa própria casa. Esse é um quadro que não dá para deixar ficar desse jeito. E eu vou correr dizendo que tem solução? Tem. Hoje, uma que é viável de acesso para todo mundo, algo um pouco acima daquela coisa que seria o básico da qualidade, é tratar disso num ambiente classe mundial. E as empresas que são classe mundial, elas têm utilizado
a prática constante do Lean Six Sigma. Com o Six Sigma, você reduz variabilidade e eleva o padrão de qualidade, eleva a capacidade dos processos. E com o Lean, você combate toda e qualquer forma de desperdício e você aumenta de uma maneira muito significativa a sua produtividade. E hoje a gente já linka o Lean Six Sigma com Supply Chain. Esses são dados da American Society for Quality. Falando de valor, ou pelo menos tangenciando o valor, quando a gente fala de qualidade, é importante definir o que é valor para o cliente. Aquela camiseta amarela que você compra na feira, quanto você paga nela? Quanto dá para pagar nela? R$10. A outra, feito com o mesmo tecido, mesma quantidade de massa de material, mesmo tempo de processamento, mas tem uma logomarca da Nike. Quanto você paga nessa? 100. Numa você paga 10, na outra que tem o mesmo trabalho envolvido, você paga 10 vezes mais. E se você tiver essa da marquinha, suada com o suor do Neymar, quanto é que você pagaria nela? Se você estiver bem, não estiver devendo no banco, imagina, você não está devendo no banco, tem dinheiro guardado na poupança, aplicado, quanto você pagaria nessa do Neymar? Leilão, vamos lá. 1.000. 8.000, quem dá mais? Bom, já tem lance de 8.000, tá? Pô, mas quando é de massa ali, você está pagando 8.000 pelo suor de um cara? Negócio que vai deixar a camisa fedida? Pô, mas foi o Neymar que vestiu. Essa questão de valor precisa ser muito bem trabalhada quando nós definirmos qualidade. Qualidade é aquilo que deve atender e, em alguns casos, como já diz o meu grande guru, superar as expectativas dos clientes, sem que o cliente tenha que pagar muito mais por isso. Ok, né? Falar do Taishi Ono seria, né? Mas eu quero finalizar, falaria dos belts, né? Dentro dessa estrutura do Lean Six Sigma, de uma outra coisa que também está caminhando pesado, que é o WCM, o World Class Manufacturing. O professor Yamashima, do Japão, né, conceituou isso e muitas empresas de alto nível internacionais têm adotado essa sistemática do WCM. Bom, passaria, né, um pouco pela qualidade no setor aeroespacial. Teria um filminho que já vou pular, mas dizer para vocês que lá fora, concorrentes, agora principalmente ligados ao setor aeroespacial, programas e mais programas, investimentos e mais investimentos em pesquisa e desenvolvimento vêm acontecendo, seja na Europa, seja no Canadá, seja nos Estados Unidos, nossos principais concorrentes. E nós estamos falando de muito dinheiro investido em pesquisa, em desenvolvimento, para fazer com que os produtos sejam cada vez melhores, sejam mais baratos, sejam mais eficientes. E eu imagino que o setor aeronáutico no Brasil brigue sozinho. Eu acho que não deve ter, acho agora, realmente é só uma percepção, né? Que não deva existir muito incentivo para ajudar a fazer de verdade o que precisa ser feito. E como última realmente aparição, é falar para vocês, olha gente, talvez, e aí agora é uma visão futurista de uma pessoa, talvez nós não tenhamos mais tempo para fazer essas coisas do Kaizen, do pouquinho, do pouquinho, do pouquinho. Porque nós já estamos vivenciando a indústria 4.0. Onde, né, com o uso de Big Data, uso de internet das coisas na indústria. Quer dizer, sistemas em rede onde as próprias máquinas estão sendo dotadas de capacidade de tomar decisões, né? Sistemas com sensores e atuadores, onde eu posso, por exemplo, ter uma fazenda produzindo álcool, produzindo açúcar, com todo o plantio do lado, e eu conseguir em tempo real, com informações da Bolsa, informações climáticas, né? Os nossos sistemas tomando decisão, joga um pouco mais de água aqui, joga um pouco mais desse outro nutriente lá. Essa máquina vai precisar fazer uma manutenção preventiva daqui 2 semanas. O próprio sistema já sabe disso e já sai a encomenda da peça de reposição do spare part. Tudo rápido,
na velocidade da internet. Porque a nossa velocidade de pensar e tomar alguns tipos de decisões, essa velocidade já não será mais suficiente para dar conta desse novo mundo que a gente já está vivendo. Espero voltar numa próxima vez. Agradeço por ter sido convidado, meu guru, agradeço, presidente, e agradeço vocês por terem me ouvido. Um forte abraço. Nós vamos abrir para as perguntas. Os senhores têm, então, impresso dentro da pasta. As nossas recepcionistas vão recolher, é só vocês levantarem a mão, elas pegam as perguntas e trazem até aqui para o professor poder respondê-las. Professor, o Lean Management e Six Sigma é possível ser adotado em empresas cujos funcionários ainda não têm o conceito de estatística? É possível. Tá? É possível. É claro que o gestor desses, vamos chamar de programas de melhoria, precisa ser alguém que tenha conhecimento de estatística, sim. Mas o chão de fábrica, nós podemos fazer isso com quase zero ou muito pouco de estatística. Para falar de Six Sigma, redução de variabilidade, atuação em sistemas e entender causas especiais de variação, é necessário que nós tenhamos, sim, uma bagagem estatística forte. Os belts, né, que não deu tempo de falar, quando a gente treina os belts, os green belts, os black belts, os master black belt, essas pessoas são carregadas de um conteúdo de estatística pesado. Porque posso garantir para vocês, sem estatística não tem sobrevivência de nenhum sistema produtivo. Tá? Ainda mais agora, né? A gente entrando nesse momento de Big Data, nós temos volumes de dados muito grandes. E precisamos agora, inclusive, repensar os nossos modelos de análise, mineração de dados, para conseguir tirar. Porque a gente tem uma massa de dados muito grande no mundo, mas a gente usa muito pouco disso. Para poder melhorar sistemas da qualidade, sistemas de produção, nós temos que fazer uso disso. Mas no chão de fábrica, se o funcionário, né, que é aquele que a gente ensinou a identificar o ruído, se ele pelo menos está bem preparado para isso, aí o supervisor, o engenheiro, entra com essa bagagem estatística e resolve o que precisa ser resolvido, mas precisa. Como o senhor posiciona o Brasil na quarta revolução industrial? Eu diria que, né, vai sobrar para todo mundo. Nós não temos como ficar de fora. Hoje a gente já vivencia. Né? Eu sou líder de um grupo de pesquisa dentro da USP que trabalha com bioenergia. Eu cultivo microalgas para das microalgas produzir biodiesel, bioetanol, biohidrogênio, singás, ômega 3, ômega 6 e um monte de outras coisas. Hoje eu controlo um reator que tem seres vivos lá dentro da minha casa pelo meu celular. Eu consigo atuar, né? Colho os dados ali online, ou seja, tenho sistemas de controle inseridos que da minha casa eu consigo atuar. Então, isso já faz aqui. Né? E isso é muito pouco perto do que está vindo aí. Né? Assim, essa questão de ambientes em rede, sistemas, né, virtuais e físicos, com tomadas de decisão, com modelos matemáticos que nós elaboramos, esses modelos matemáticos conseguem tomar decisões muito rápidas, isso já é realidade. Isso já é a realidade. Por isso que eu tenho hoje algumas preocupações e talvez não dá muito tempo da gente fazer aquela lição de casa em relação a algumas dessas coisas da qualidade, porque não vai demorar muito tempo. Essas decisões que evitam que o problema aconteça, que os sistemas, né, conversem entre eles em tempo real, isso já está acontecendo. Se, né, os engenheiros que estão aqui, os estudantes de engenharia,
né? Se liguem nessas coisas, porque isso é uma realidade que já está aí. Atualmente, há nas empresas brasileiras uma desvalorização quanto à experiência. Ou seja, um profissional de 50 anos é visto e muitos são desligados no seu auge profissional. Como o senhor vê essa situação que é real no nosso país? Vamos pegar o exemplo dado hoje aqui pelo professor Costa Neto, que é um dos integrantes da Academia Brasileira da Qualidade. O requisito prioritário para poder fazer parte de um lugar onde tem, né, as melhores cabeças pensantes sobre qualidade do Brasil, o requisito é que tenha no mínimo 55 anos. Quer dizer, pegar uma pessoa que passou 30, 35, às vezes 40 anos dentro de uma área produtiva, acumulou conhecimento e simplesmente abrir mão disso, eu acho, não vou chamar de crime, né? Mas é uma judiação. A palavra que vem na minha cabeça é forte e eu não vou falar. A palavra que veio foi imbecilidade, mas eu não vou falar. Tá? Não faz sentido. Né? Quer dizer, experiência. Vai olhar no modelo da qualidade japonês. Né? O japonês de 60, de 70, ele é sempre consultado antes. Está certo que tem muitas coisas de maior agilidade que é a juventude que consegue fazer. Né? Mas massa de conhecimento acumulada, essa não pode ser colocada de lado. Pelo menos é a minha opinião pessoal. Gostaria de mencionar, então, que essa pergunta foi feita pelo Adilson Carvalho. Obrigado, Adilson. A próxima pergunta é do Ricardo. No Brasil, existem muitos gurus da qualidade. Na sua opinião, o que falta para as indústrias no Brasil alcançarem o WCM? Veja, padrão classe mundial. Lembrar que ser padrão classe mundial é trabalhar com índice de mínimo, né, de máximo de 3,4 ppm. Admite-se errar 3 vezes a cada 1 milhão de operações realizadas. O WCM é algo que vem nessa, mais ou menos, paralelamente ao Lean Six Sigma, vem, de certa forma, melhorando o que no passado, quer dizer, ainda existe, né, mas isso tudo foi fundamentado a partir do TPM, do Total Productive Maintenance, que é essa abordagem WCM. A gente só não põe essas coisas em prática. Gente, fazer isso não é nada difícil. A gente só não faz porque até hoje nós não aprendemos a inserir dentro dos nossos sistemas a cultura da qualidade. A cultura de verdade, aquela coisa que roda no sangue, que distingue, né? Treinamento de educação. Nós temos treinado muito, mas temos educado pouco. Quando a gente educa, a coisa fica. Quando a gente treina, você direciona para um ou outro tipo de habilidade. Mas o que a gente precisa muito mais é educação para. Eu digo isso, né, dando um exemplo. Não faz tanto tempo, eu fui chamado para dar algumas opiniões numa grande empresa que todo mundo conhece. E quem me recebeu foi o diretor de meio ambiente. Durante a nossa visita às instalações, passamos por uma área que era uma área onde era permitido fumar. E essa pessoa era um fumante. Aí, durante o trajeto, tirou seu cigarro, enquanto conversávamos, né, foi fumando, e, terminado o cigarro, mas aquela coisa que foi intuitiva. Pegou o cigarro, jogou no chão, pisou em cima, e nós continuamos a nossa visita. Diretor de meio ambiente. Tem certas coisas que hoje não fazem mais sentido. A gente já falou muito, mas a gente pratica pouco. Então, o recado que eu deixo para todo mundo, seja na área da qualidade, da produtividade, na área financeira, na área da educação, seja essa universitária, técnica, nível médio, fundamental. Gente, a gente fala demais.
e faz pouco. Vamos falar menos e vamos fazer mais. Vamos reclamar menos e vamos fazer mais. Vamos gastar tempo precioso que a gente tem, principalmente dentro das empresas, fazendo coisas que sejam úteis não só para a empresa, mas sejam úteis para a sociedade. Porque se a empresa melhora, o entorno também melhora. E a gente normalmente olha para a coisa de forma muito pontual. É o eu. O que vão me dar? Né? O que eu vou ganhar mais? Vamos tentar deixar isso de lado. Não que isso não seja importante. Mas tem coisas mais importantes do que o eu. O nós, nesse momento, precisa ser melhor trabalhado. Pela ordem aqui, nós temos uma pergunta que foi feita, mas não temos a identificação da pessoa. No processo de fabricação aeronáutica, onde há muitos processos manuais, ou seja, dependem de pessoas, quais ferramentas ou meios mais indicados para alcançar a excelência? Depende muito do que vai fazer. Né? Se é aquela coisa quase que artesanal, o que precisa fazer é achar o artista. Ou treinar muito, desde que ele tenha as habilidades para. Algumas coisas dependem, né, de uma atuação em sistemas, que são painéis. Né? E aí, na realidade, saber escolher a tecnologia, né? Saber fazer com que quem vai operar aquela tecnologia tenha conhecimento de causa, né? Não seja um mero apertador de botões. A gente tem produzido muito apertador de botão, quando na realidade nós precisamos de pessoas que pensem criticamente em relação àquelas coisas que estão acontecendo. Então, de novo, educar. Inclui um pouco de treinamento também, principalmente naquilo que a gente identificar que a habilidade manual seja uma das características de saída desse produto. Ainda na indústria aeronáutica, o Antônio Berardo pergunta: a qualidade na indústria aeronáutica brasileira não se equipara às melhores do mundo? Eu tenho duas respostas. Uma é aquela que, vamos dizer assim, de uma maneira educada e polida, eu daria numa palestra como essa, e a outra é aquela que eu conheço. Parte das empresas que eu já tive contato, né, já fui chamado para opinar, parte delas são do setor aeronáutico. É claro que eu não posso, né, exemplificar com nomes, por questões óbvias, mas eu posso dizer para vocês que o que eu vi não é muito diferente daqueles números que vocês opinaram e dos que eu mostrei. O avião, que é o produto final, né, eu pelo menos moro nos Estados Unidos 4 meses do ano e viajo muito de avião da Embraer nos voos internos nos Estados Unidos. E lá o pessoal respeita muito o nosso avião. Né? Então, ou seja, a qualidade final desse sistema, ela é, pelo menos, considerada de excelência. Mas para chegar nesse, eu entendo que hoje a gente chega a um preço final de uma aeronave maior do que poderia ser, em função de todas essas perdas que estão associados em toda essa cadeia, que é uma cadeia com milhares de variáveis envolvidas. Se a gente melhora isso, o avião continua sendo tão bom quanto ou melhor, e ele pode ser mais barato. Antes da Embraer adotar o Lean, 2 anos antes, um grupo de alunos, hoje engenheiros, né, meus alunos, ou da USP, ou da Unesp de Guará, me chamaram. Eu já falo disso, tenho, né, trabalhado com isso há muito tempo. E eles tinham assistido uma fala dessa na universidade e me pediram para dar uma palestra lá dentro da Embraer. 2 anos antes da Embraer ter, literalmente, adotado essa questão do Lean. E lá na palestra, o público era pequeno, era um público reduzido, setorizado. Falei, gente, eu visitei a linha de produção, vi coisas que me chamaram muita atenção, algumas pela própria peculiaridade do fazer avião, mas outras que, à luz de quem pensa Lean, você fala, não, eu não estou vendo isso.
E comentei isso na palestra, falando, na minha modesta opinião, em menos de 3 anos, vocês, a princípio, não sobrevivem se algumas dessas coisas que eu estou falando não forem implementadas. 2 anos depois, é claro que não foi porque o Messias falou, até porque o público que estava lá era um público que não era de pessoas que tomam decisão na alta cúpula. Talvez isso até já estivesse sendo discutido. Mas o fato é que, 2 anos depois, a Embraer adotou formalmente o Lean e muita coisa legal aconteceu e vem acontecendo com o uso do Lean dentro da Embraer. Inclusive, né, o quebrar paradigmas do próprio sistema de produção da aeronave. Isso eu vi pessoalmente e fiquei muito feliz com o que eu vi. Bom, professor, nós vamos pedir para o senhor responder algumas perguntas por e-mail, Tá bom. se o senhor não se importar, porque a gente tem um tempo aqui, né, para as perguntas, e aí então eu pediria que as pessoas, quando preencherem o formulário, coloquem os e-mails. Então, as perguntas do Odair Assis e do Rodrigo Pires vão ser respondidas por e-mail pelo professor. Ou troca ideia Agradeço. comigo na hora do café. Tá bom? Isso, agradecemos muito a sua participação. Eu é que agradeço. Tá, só um minutinho. Convidamos o senhor Cláudio D'Artagnan Barros, vice-presidente da Academia Brasileira da Qualidade, para fazer a entrega de uma lembrança ao palestrante. Professor Messias, por favor, por gentileza. Essa eu quero foto para colocar no Facebook, tá? Cadê o fotógrafo? Tá tirando aí?